E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual do nosso canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios históricos e teológicos de todos os tempos. Pensa rápido. Quando você ouve o nome Judas, o que vem à sua mente? Por cerca de 2 milênios, essa palavra tem sido sinônimo de uma única coisa: a traição absoluta. Ele é literalmente o arquivilão definitivo da história. Mas e se eu dissesse para vocês que uma descoberta arqueológica desenterrou um texto antigo que vira essa narrativa completamente de cabeça para baixo? Um texto que propõe uma mudança de paradigma absurda, transformando o maior vilão da história num libertador oculto que estava apenas agindo sob ordens diretas? Pois é, vamos desvendar isso juntos porque a história real de Judas é muito mais complexa e fascinante do que a maioria de nós imagina. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por o símbolo da traição, os relatos bíblicos tradicionais, a condenação de Judas, o gnosticismo e a sua visão sobre ele, a passagem dramática de traidor a libertador. E por fim, vamos fechar com o legado histórico de tudo isso. Seção 1. O símbolo da traição. A figura de Judas. Essa compreensão cultural universal de Judas como o traidor supremo não surgiu do nada, tá? Ela foi cimentada de forma implacável ao longo de séculos através da arte e da teologia. Para vocês terem uma ideia do peso gigantesco disso, olha só como Dante Alighieri retratou essa figura na A Divina Comédia. O círculo mais profundo e congelado do inferno se chama, literalmente, Júdica. Dante coloca Judas bem no centro do inferno, na própria boca de Lúcifer, condenado a ser mastigado pela eternidade por ter traído seu benfeitor por 30 moedas de prata. É a imagem mais vívida e brutal possível para nos mostrar o quão profundas e inabaláveis são as estacas da visão tradicional. Seção 2. Os relatos bíblicos tradicionais. Tradições diferentes. Quando a gente sai da literatura medieval e vai direto para os textos fundacionais, os próprios relatos bíblicos, a gente logo se depara com uma surpresa. As fontes canônicas que formam a base de toda essa condenação apresentam, na verdade, umas variações incrivelmente intrigantes sobre o fim do traidor. De um lado, o Evangelho de Mateus foca no remorso. Judas tenta devolver a prata aos sacerdotes e, em total desespero, vai lá e se enforca. Os estudiosos apontam que Mateus queria traçar um paralelo bem claro entre Judas e Absalão, aquele filho rebelde que traiu o rei Davi e acabou pendurado numa árvore. Por outro lado, o livro de Atos, escrito por Lucas, diz que o próprio Judas usou o dinheiro manchado de sangue para comprar um campo e que lá ele caiu de cabeça e o seu corpo arrebentou-se pelo meio. Lucas foca no derramamento de sangue, fazendo um paralelo intencional com mortes violentas de figuras do Antigo Testamento, como o rei Acabe. O fato dessas duas narrativas circularem de forma independente na época mostra que os primeiros cristãos lidavam com tradições orais bem diferentes. E olha que loucura! Na verdade, existia até uma terceira versão super popular na Antiguidade, registrada por um líder cristão chamado Pápias de Herápolis. Segundo Pápias, Judas não morreu do enforcamento, mas continuou vivo e sofreu um castigo divino grotesco. O corpo dele inchou de forma tão massiva que ele acabou explodindo. Basicamente, cada autor acabou registrando a versão que conhecia ou a que melhor passava aquela mensagem teológica do castigo exemplar reservado para os inimigos de Deus. O grande elo físico entre essas versões bíblicas é um lugar chamado Aceldama, que em aramaico significa campo de sangue. É um terreno real, rico em argila vermelha, historicamente conhecido como o Campo do Olheiro. E é fascinante ver como as pessoas tentavam harmonizar essas histórias diferentes. Elas sugeriam que Judas se enforcou lá no campo. A corda deve ter arrebentado e isso levou àquela queda bizarra descrita em Atos. Os sacerdotes, por sua vez, teriam se recusado a colocar as moedas de volta no tesouro do templo e as usaram para formalizar a compra desse terreno para servir de cemitério para estrangeiros. Seção 3. A condenação de Judas. O veredito teológico. Independentemente de como a morte física aconteceu, a teologia cristã tradicional foi extremamente rápida em bater o martelo sobre a moral da história de Judas, selando o destino dele. O ponto crucial aqui é que, para os grandes pensadores da Igreja, o erro definitivo de Judas não foi só entregar Jesus, foi a sua absoluta falta de esperança. Figuras gigantes do pensamento teológico, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, argumentaram fortemente que, embora tenha sentido remorso, Judas mergulhou num desespero total. Ao tirar a própria vida, ele cometeu um pecado mortal, porque rejeitou ativamente a possibilidade da misericórdia divina.
Na ótica tradicional, a traição foi terrível, mas ele se perde para sempre porque recusa a graça de Deus no momento final. Seção 4. O gnosticismo e Judas. Uma visão alternativa. Agora, preparem-se para uma mudança brusca de perspectiva na nossa análise. A gente vai sair totalmente da teologia ortodoxa para entrar no reino de um verdadeiro mistério arqueológico. Esse texto não é uma ficção moderna, é um autêntico documento antigo copta, traduzido do grego original, o Evangelho de Judas. A existência de um texto com esse nome já era atacada por Santo Irineu lá no ano 180, mas o manuscrito em si ficou completamente perdido até ser descoberto por acaso no Egito em 1978. Foram anos trancado num cofre, com o mercado negro pelo meio e um minucioso processo de restauração que só começou em 2001. Quando o conteúdo foi finalmente revelado, os estudiosos ficaram absolutamente de queixo caído. Para a gente entender o porquê desse choque todo, precisamos entender quem era o grupo por trás desse texto, os gnósticos. A palavra vem do grego gnosis, que significa conhecimento profundo. Ao contrário do cristianismo ortodoxo, que via a salvação na morte e ressurreição física de Jesus e no perdão dos pecados, os gnósticos viam a vida de um jeito bem diferente. Eles acreditavam que o mundo material, incluindo esse nosso corpo físico, era uma prisão inerentemente ruim, criada por uma entidade inferior. Para eles, a salvação era estritamente espiritual. Tratava-se de adquirir um conhecimento secreto para conseguir libertar nossa centelha divina da prisão de carne e voltar à pura luz. Dentro desse universo, existia uma seita gnóstica bem específica chamada de cainitas. E a lógica deles era radical, mas internamente consistente pra caramba. Se o Deus que criou o mundo físico é o arquiteto da nossa prisão, então os grandes vilões do Antigo Testamento que se rebelaram contra as leis dele eram, na verdade, heróis iluminados. Eles reverenciavam Caim, reverenciavam Esaú e, sim, reverenciavam Judas Iscariotes. Para os cainitas, usar essas figuras como inspiração era a chave para subverter a ordem material e alcançar a verdadeira salvação do espírito. Seção 5. De traidor a libertador. O Evangelho de Judas. Vamos avançar e ver como isso se desenrola no texto, porque é precisamente aqui que o papel de Judas sofre aquela mudança de paradigma astronômica. O Evangelho de Judas foca nas conversas secretas entre Jesus e ele nos dias antes da Páscoa. Nesse evangelho surpreendente, o Jesus histórico não importa tanto. Ele até aparece na forma de uma criança e ri abertamente dos apóstolos enquanto eles rezam. Ele dá risada porque percebe que os discípulos estão rezando para o Deus menor, para o Criador do mundo material. Quando Jesus desafia o grupo a mostrar quem ele realmente entende quem ele é, todos ficam ofendidos. Menos Judas. Judas dá um passo à frente, desvia o olhar com reverência e diz: "Eu sei quem és e de onde vieste. Vieste do reino imortal de Barbelo." Ele é o único que entende a verdade gnóstica. Agora, prestem muita atenção nessa citação. Esta é a pedra angular de toda a reviravolta histórica. Ao perceber que Judas é o único que compreende os mistérios celestiais, Jesus chama ele para um canto e faz o seu último pedido secreto. Tu sacrificarás o homem que me reveste. O que Jesus está pedindo, na verdade? Lembra da visão gnóstica? O corpo de Jesus era só uma concha de carne, um invólucro humano que aprisionava o ser espiritual elevado lá dentro. A crucificação, para eles, não era um sacrifício para limpar os pecados da humanidade, mas sim uma fuga essencial do mundo físico. Então, ao entregar Jesus às autoridades romanas, Judas não estava cometendo um crime de traição imperdoável. Muito pelo contrário, ele estava realizando o ato supremo de obediência. Ele estava ajudando um mestre a escapar da sua prisão carnal. O traidor é convertido no derradeiro libertador. Mas claro, Jesus é super honesto com Judas sobre a conta que vai chegar por causa dessa missão. Ele avisa que Judas vai ser o 13º, que ele será odiado, apedrejado e amaldiçoado por absolutamente todas as gerações vindouras de cristãos tradicionais que nunca vão compreender essa verdade oculta. E a reação de Judas? Ele aceita, ele assume esse fardo terrível, abraçando uma reputação amaldiçoada para a eternidade, só para cumprir o que Jesus pediu. No texto gnóstico, ele é exaltado como a estrela que mostra o caminho, aquele cujo sacrifício da própria imagem permitiu a libertação cósmica do Salvador. Seção 6. O legado histórico. Complexidade primitiva. Chegamos ao clímax da nossa comparação. E, pessoal, o objetivo de contrastar a visão tradicional com a do Evangelho de Judas não é provar qual religião ou fé está correta, mas sim observar a incrível diversidade e complexidade do pensamento cristão lá no início da nossa era.
De um lado, a narrativa consolidada de Mateus, de Atos, de Agostinho e de Aquino, um homem que cedeu à ganância e que, ao cair no desespero do suicídio, virou o aviso máximo do que acontece quando se rejeita ativamente a graça divina. Do outro lado, numa tradição enterrada nas areias do Egito por quase 2 milênios, a visão gnóstica de um iniciado supremo, um libertador iluminado, forte o bastante para aceitar ser odiado pelo mundo inteiro só para poder libertar o espírito do seu mestre. É uma oposição fantástica que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. O que é que esse contraste profundo nos ensina sobre a história humana? O fato de o maior traidor do mundo poder ser visto por uma vertente antiga como um agente essencial de libertação mostra que a história que temos nas mãos hoje foi moldada em meio a debates teológicos intensos e impiedosos. E que esses textos esquecidos ainda têm muita força para nos desafiar milhares de anos depois. Espero que vocês tenham achado esta análise tão intrigante quanto eu achei de preparar para vocês. Se gostaram de mergulhar nestes mistérios históricos com a gente, por favor, se inscrevam no canal para que este conteúdo chegue a muitas outras pessoas que também adoram uma boa investigação ao passado. Continuem questionando, continuem explorando e até a nossa próxima análise.